o meu nome é Sónia Pacheco, sou pediatra e hoje venho falar-vos sobre o desfralde, um desafio grande para os pais, mas também para as crianças, e quer-me parecer que a grande dúvida seja mesmo quando devo iniciar o desfralde. Qual será o momento ideal para tirar uma fralda? O desfralde ocorre habitualmente entre os 2 e os 3 anos de idade e as meninas têm uma tendência a deixar a fralda um pouco mais cedo que os rapazes. No entanto, mais do que focar na idade, a criança terá de estar fisiologicamente e psicologicamente preparada. Isso pode variar muito de criança para criança e não devemos estabelecer comparações entre elas, nem mesmo entre irmãos. Trata-se assim de um processo individual e cada criança vai levar o seu tempo ao seu próprio ritmo. Se recentemente teve um irmãozinho, mudou de casa, iniciou toda uma nova rotina numa escola nova, então talvez seja também boa ideia atrasar o início do desfralde para evitar qualquer pressão adicional num processo que por si só já é bastante complexo. As crianças podem apresentar ou apresentarão sinais de prontidão quando estiverem prontas para um desfralde. Que sinais serão estes? A criança vai manifestar interesse pelo bacio, pelo redutor ou pela sanita. Vai fazer perguntas sobre o tema. Brinca e faz de conta usando o bacio ou o redutor. Avisa quando precisa de urinar ou defecar e mostra-se também incomodado com uma fralda molhada ou suja e pede ao pai e à mãe para trocar essa fralda. Demonstra curiosidade ao ver os pais irem à casa de banho, segue-os e faz até perguntas. E é uma criança já autónoma noutras tarefas do dia-a-dia, uma criança curiosa e capaz de fazer muitas outras coisas de forma autónoma e sozinha. O papel dos pais é crucial durante todo este processo e eles devem incentivar a criança, guiá-la e ajudá-la. É importante que a criança esteja familiarizada com o bacio, com o redutor e com o seu uso e pode assim usar-se estes objetos em brincadeiras. Existem também muitos livros infantis e histórias sobre a ida à casa de banho, sobre o uso do bacio e devem ser usadas para incentivar e também para poder desmistificar e fazer com que a criança perca eventuais medos que possam estar associados ao uso do bacio. Numa fase inicial, pode deixar até a criança sentar-se vestida no bacio e deixá-lo durante curtos períodos de tempo a brincar ou a ler no bacio, ter o bacio em divisões onde a criança brinca e depois mais tarde, já com o hábito do uso do bacio, ter este na casa de banho. A criança, nesta fase, deve vestir roupas fáceis de vestir e despir, de forma a promover autonomia durante o uso do bacio e da sanita. E os pais devem usar estímulos positivos, como por exemplo usar um quadro de incentivo e elogiar sempre que haja uma progressão, sempre que haja um sucesso. Lembrar que a pressão é inimiga do desfralde, por isso nunca ameace, não aplique castigos, não se zangue, não valerá a pena. É imprescindível que os pais tenham sempre em mente que os escapes, os acidentes vão acontecer, por isso os pais têm que estar preparados com uma muda e não serve também de muito, não vale a pena se mostrarem-se surpreendidos, sabemos que vai acontecer. Gostaria de salientar também que algumas crianças numa fase muito inicial vão recusar-se a fazer cocó no bacio ou na sanita e vão exigir ou vão pedir uma fralda para fazer cocó. Para evitar uma obstipação, deixem que use a fralda nesses momentos. Sabemos que é uma fase transitória e gradualmente vão habituar-se à fralda tanto para xixi como para cocó. Habitualmente, o desfralde noturno é mais tardio. Existem sim crianças que fazem o desfralde diurno e noturno simultâneo. No entanto, o desfralde noturno ocorre habitualmente após os 3, 4 anos de idade. Este pode iniciar-se quando os pais se apercebem que durante a noite a criança faz menos xixi e acorda mesmo com a fralda seca. O insucesso do desfralde pode ocorrer e este ocorre maioritariamente porque a criança ainda não está preparada, como falámos inicialmente. É necessário que a criança esteja pronta para este desfralde e pode ainda não estar e por isso não se alcançar um sucesso no tempo que esperaríamos, que o pai e a mãe esperariam que ocorresse. Se isto acontecer, e também se a criança recusar usar o bacio, recusar usar a sanita,
Mais vale esquecer durante um período deste processo, esperar 1 a 3 meses e depois reiniciar todo o processo, etapa a etapa, sem se preocupar. No entanto, se foram realizadas várias tentativas de desfraldo diurno e a criança já tem mais de 4 anos, ou então um desfraldo noturno sem qualquer sucesso após os 6 anos, será boa ideia conversar sobre isto com o seu pediatra e a criança ser avaliada. Lembre-se que o desfraldo, assim como outra qualquer etapa do desenvolvimento infantil, é uma prova de maturidade. Por isso, relaxe, mantenha a calma e tente aproveitar esta nova etapa com o seu filho. Obrigada!